Oi, oi! Seja muito bem-vinda ao Assumindo o Descontrole. Aqui a gente conversa sobre diversos assuntos que são essenciais para você assumir o descontrole da sua vida. Afinal, a nossa vida não é e nem nunca vai ser 100% controlada ou controlável. Então, a melhor maneira da gente viver uma vida mais leve, mais confiante, mais saudável e mais feliz é aprendendo a lidar com o descontrole. Eu sou a Gabi Baracon e o nosso tema de hoje é um ponto cego do autoconhecimento. Será que você pegou esse ponto cego aí já no teu processo de autoconhecimento? Então, aproveita, compartilha essa live com mais pessoas. Se você está aí no YouTube, no Facebook, convida as pessoas. Se você está no Instagram, pega o aviãozinho e vai mandando. Eu vou aproveitar para fixar o tema da nossa live. E hoje a gente vai conversar sobre esse ponto cego. Então, vamos lá. Muito bem, fixado o tema da nossa live. E aqui vocês sabem que a gente já chega chegando. Então, vamos embora para o nosso tema de hoje. E esse ponto cego, gente, tem muitas coisas, muitas coisas que influenciam no nosso processo de autoconhecimento, né? Que interferem no nosso processo de autoconhecimento. Muitas coisas da nossa vida que às vezes a gente não faz ideia. Até a gente tem uma live dos 4 óbvios que a gente ignora, que os 4 óbvios são coisas que a gente nem imagina, às vezes, que tem a ver com o nosso processo de autoconhecimento, que interferem no nosso processo de autoconhecimento, só que interferem. Então, tem muitas coisas que influenciam como a gente está hoje. Até para quem não sabe, né, dos 4 óbvios, a gente fez uma live todinha sobre eles, e os 4 óbvios que a gente ignora são alimentação, hidratação, sono e exercício físico. Então tem uma live todinha depois para você assistir lá sobre esse assunto. E hoje a gente vai conversar sobre um ponto cego que muitos processos de autoconhecimento deixam de lado. Tirar aqui que eu estava com um casaco no colo, gente, que está muito frio. Então, tem muitos pontos que às vezes a gente não sabe que podem estar influenciando e que são importantes no nosso processo de autoconhecimento. Então, tem muitas coisas que influenciam, que interferem em quem nós estamos hoje. Como vocês sabem, eu gosto muito de falar que nós estamos e não que nós somos. Por quê? Quando a gente fala que nós somos, é uma coisa, às vezes, que passa a sensação de que não pode mudar, de que é imutável, que vai ter que ser assim para sempre. E a gente sabe que muitas coisas na nossa vida, praticamente tudo, se a gente quiser, a gente consegue mudar. Então, quando você fica falando eu sou isso, eu sou aquilo, você fica presa nessa condição que você está se colocando. E na maioria das vezes, a gente usa o eu sou de uma forma negativa. Digo isso por experiência própria, né? O tanto que eu ouvia das pessoas isso e o tanto que eu mesma me falava isso. Eu sou chata, eu sou estressada, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem nunca, né? A gente não usa o eu sou de forma positiva, a gente usa ele geralmente de uma forma negativa. A gente tem essa tendência. Então, eu sempre falo que nós estamos assim. E eu vou contar para vocês, né, de momentos da minha vida que eu estive de um jeito e hoje eu estou de outro completamente diferente, que eu nem imaginava que seria possível. Então, tem muitas coisas que influenciam esse nosso momento, que influenciam a forma que nós estamos hoje. E esse ponto que eu vou trazer para vocês agora, nesse nosso bate-papo, é muito importante, porque é uma das coisas que a gente deixa de lado, que a gente esquece, que a gente acha que passou e que ficou para trás, que não existe mais. E já vai fazer muito sentido o que eu estou falando aqui para você agora. Então, tem muitas coisas que influenciam e, como eu falei, muitos processos de autoconhecimento
não olham para essa questão. Muitos processos trazem outras abordagens e não olham para essa. E você vai ver como que essa é importante, como esse ponto cego é muito importante da gente abordar. Ele é um dos passos, né, do método ID e, cara, faz muita diferença. E eu vou contar para vocês por que eu escolhi esse tema para hoje. Né, que eu vou programando as lives, eu até mudei o tema, porque ontem isso veio tão forte que eu falei, cara, a live de amanhã vai ser sobre isso, o bate-papo de amanhã vai ser sobre isso. Porque ontem eu estava na minha dentista, né, para fazer manutenção do aparelho, e eu estava na sala de espera e chegou uma mãe com uma menina. Ela deve ter uns 7 anos, por aí, 6, 7 anos. Acho que isso. Depois eu vou conferir com ela até. E aí, chegou Maria Clara, super serelepe, saltitante, conversando pra caramba, super atenciosa, né, com a Tamara, que é a recepcionista, conversando comigo também. E aí eu fiquei olhando, eu falei, gente, que genial, né, que delícia. E nesse momento eu comecei a trazer lembranças sobre isso e de como que a gente olhar para esse ponto cego é importante. E talvez na tua vida você já tenha percebido que coisas que você era lá na tua infância, você não é mais hoje. Você percebe que você tinha comportamentos na tua infância que hoje não existem mais no teu dia a dia. E aí, enquanto eu olhava a Maria Clara conversando, né? Até quem viu aí, eu fiz um story dela falando sobre o trabalho da mãe dela e ela super gaiata, tipo, muito divertida falando e super sincera. Tanto que a mãe dela até ficou sem graça, que ela me fez uma pergunta, né, sobre dinheiro, não sei o quê. Não fez uma pergunta, ela fez um comentário sobre dinheiro. E aí ficou meio sem graça. E, gente, criança, olha para isso, olha para criança. É pureza, é sinceridade, é espontaneidade, é criatividade. A criançada, cara, é livre, é liberdade, né, de ser ela mesma. E esse é um dos pontos que muitos processos de autoconhecimento deixam de lado. A nossa criança interior, a criança que a gente foi um dia. Porque, por mais que hoje você não seja mais aquela criança ela não deixou de existir dentro de você. Ela sempre vai estar aí. E mais, ela sempre vai estar influenciando nos teus comportamentos, nas tuas reações. A tua criança interior, ela vai estar interferindo na tua vida, às vezes mais do que você imagina. E esse é o ponto cego que muitos processos de autoconhecimento deixam de lado. E é um ponto que é muito importante da gente olhar, da gente entender como que ele influencia na nossa vida. Ontem, enquanto eu estava lá ouvindo a Maria Clara falando, ela conversando comigo e tudo mais, eu fiquei lembrando de como eu era quando eu era criança. Né? E eu convido você aí agora a puxar algumas lembranças da tua infância e de como que eram os teus comportamentos, como que eram as tuas reações. E eu falando da minha pessoa, né? Eu era uma criança super espontânea, realmente muito espontânea. Eu era muito brincalhona, super gaiata também, por isso que eu me vi muito na Maria Clara. E super brincalhona, corajosa, né? Que tem até uma tia minha que ela me chama de selvagem da motocicleta, um apelido assim bem suave. Então vocês imaginem como que a criança não era atentada, né? Eu era o tipo de criança que se você me colocasse em cima de um lugar e você falasse assim, pula, eu ia pular sem saber se alguém ia me segurar, se não ia, o que ia dar. Eu era super corajosa. E o que acontece, gente? Na nossa vida, muitas coisas vão acontecendo. Muitos fatos vão acontecendo, a nossa vida vai acontecendo, né? A gente vai convivendo com as pessoas, às vezes a gente vai perdendo algumas pessoas, a gente muda de colégio, a gente entra em atividades extracurriculares, a gente tem muitas coisas acontecendo no nosso dia a dia. E o que acontece?
Com esses fatos, com o decorrer desses acontecimentos na nossa vida, a gente vai se distanciando da nossa criança. A gente vai se afastando da nossa criança. E por mais que a gente não perceba, isso é muito prejudicial para a gente. Porque quanto mais a gente se afasta da nossa criança, como eu disse, a criança, ela é fonte de pureza, de liberdade, de coragem, de criatividade, de espontaneidade. E conforme a gente vai se perdendo, se afastando dessa criança, a gente vai perdendo isso também. A gente vai se tornando uma pessoa que depois a gente nem reconhece. Só que muitas vezes a gente nem percebe que essa pessoa é tão diferente da nossa criança, porque a gente vai se acostumando com o que vai acontecendo. E eu hoje, quando eu paro para observar isso, eu falo, gente, como que eu, que era uma criança tão divertida, tão espontânea, tão corajosa, as coisas foram acontecendo e eu fui me tornando uma adulta, fui colocando, né? As coisas foram acontecendo e eu fui colocando várias camadas. E aí eu fui me tornando uma adulta insegura, uma adulta grossa. A gente se esconde atrás da sinceridade, mas a gente sabe que tem muita grosseria. Mas tudo isso por quê? Porque eu era uma criança machucada, escondida dentro de uma adulta dessa forma. Eu me tornei uma adulta ranzinza, reclamona. E hoje eu sei que isso tudo foi um envelhecimento precoce das minhas emoções. E porque a minha criança ficou lá dentro de mim machucada, ferida. E eu fui me desconectando dela. E quanto mais eu me distancio dela, mais potencializava essas características da minha adulta que eu não gostava, que eu não queria ser assim e que eu não entendia o porquê que eu estava assim. E eu queria mudar, só que não conseguia. Eu não entendia o porquê. E aí que entra esse ponto que é tão importante. A gente olhar para a nossa criança. Porque como que aquela criança se tornou um adulto tão diferente? Por conta de todos os acontecimentos e por conta de todas as feridas que ficaram naquela criança que não foram cicatrizadas. Porque, gente, por mais que agora você olhe para a tua vida e fale assim, nossa, minha infância foi maravilhosa, eu tive tudo, né? Nunca me faltou nada, meus pais eram presentes, não sei o quê. Você não sabe como que a tua criança enxergou aquilo. E por mais que também você ache que, nossa, minha infância foi horrível, todos os meus traumas estão lá e não sei o quê, a criança pura, livre, espontânea, criativa, ainda está lá também. Ela existe lá. O negócio é, a gente não sabe que a nossa criança é importante, né? Então a gente não dá atenção para isso, a gente não olha para isso. E aí a nossa criança, ela fica lá perdida. Por quê? A tua consciência de hoje não é a consciência que a tua criança tinha nos momentos que as coisas aconteceram. E a gente não sabe exatamente como ela registrou. Porque lembra, a tua mente, você acha que estava de boa. Só que no momento do fato lá atrás que aconteceu, a tua criança pode ter registrado de uma forma negativa. E o que acontece? Isso está te gerando resultado até hoje. Tudo que ficou registrado lá na tua mente, lá na tua infância, está te gerando resultado até hoje. Então, quando a gente não olha para essa criança, quando a gente não pega esse ponto do autoconhecimento, quando a gente não para olhar para esse ponto, a gente está deixando de lado muitas coisas que são importantes. E, às vezes, o motivo de você não conseguir os resultados que você quer. Porque eu conheço muitas pessoas que passam por processos de autoconhecimento
e chegam para mim já meio desacreditadas. Porque passaram por várias coisas e não tiveram resultado. E às vezes é por conta desse ponto que não foi olhado. Não foi olhado lá para as necessidades da tua criança, para o que ficou registrado. Às vezes nem parou para pensar em criança. Só estava olhando daqui para frente. E esse é um dos motivos que eu falo também que o autoconhecimento precisa olhar um pouquinho lá para trás, para a gente poder resgatar a nossa criança. E deixa eu até pegar minha água aqui, né, gente? Que a pessoa engata e esquece até de beber água. Então, tem muitos pontos nisso daí que a gente tem que olhar. Tem até uma música que eu gosto muito, que eu recomendo que vocês escutem. Eu até ia colocar ela hoje, só que o YouTube e o Instagram, né, dependendo dos direitos autorais, eles derrubam a live, né, por conta da música. Mas é uma música que ela é muito gostosa e ela traz muitas reflexões pra gente falando sobre a criança. A música é A Criança que Eu Fui Um Dia. E eu até deixei aqui, vocês sabem que eu fico com tudo organizadinho aqui. Eu deixei aqui um pedaço da música para vocês pegarem o quanto a nossa criança é importante. Como eu disse, né? Ela é fonte de toda a criatividade, leveza, pureza. Tem muitas coisas na nossa criança que a gente perde porque a gente está se afastando dela. E aí, na música, ele diz assim, ó. Aqui, ó. A criança que eu fui um dia veio me visitar. Só que ela não se reconheceu em mim. Ela não se encontrou em mim. E é o que eu falo. A gente tá lá e a gente vai se afastando da nossa criança. A gente se torna um adulto completamente diferente por conta das feridas que não foram curadas lá nessa criança. Então, ó, a criança que eu fui um dia veio me visitar, mas não se encontrou em mim, não se reconheceu. E ele diz, em qual mentira por aí que a gente se perdeu? E fala, desaprendeu a sorrir? Desaprendeu... não, quem te ensinou a desistir? Porque ele fala assim, ele fala, desaprendeu a sorrir foi... Desaprendeu a sorrir é... Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? Porque lembra que eu falei? Enquanto eu via lá a Maria Clara ontem, eu lembrava de mim. E quando a gente é criança, a gente não tá tão presa em um monte de coisa. Às vezes a gente pode estar no processo de começar a se prender em algumas coisas. Eu já vou explicar o porquê que isso acontece. Só que na maioria das vezes, as crianças são espontâneas, as crianças são criativas, as crianças são corajosas e elas não têm medo de ser quem elas são. As crianças não têm medo de ser quem elas são. E conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, todos os acontecimentos vão vindo pra gente, a gente vai se afastando dessa criança, a gente vai começando a ter medo de ser a gente, de mostrar quem nós somos de verdade para o outro. E, claro, tem muitas coisas envolvidas nisso, né? Nós temos as necessidades básicas do ser humano de ser aceito, de ser reconhecido, de ser amado, de pertencer a um grupo. Só que, como a gente não se conhece, como a gente não entende como tudo funciona, a gente vai se afastando. E a nossa criança não se reconhece mais na gente. Porque a gente já nem sabe mais quem a gente realmente é. Aí, ó, faz super sentido, Gabi, é o velho ditado, quem te viu, quem te vê. Eu fui uma criança travessa e hoje sou uma adulta tímida. Olha aí. Olha aí. Eu também estava nessa. Eu fui me perdendo, né? E, gente, a nossa criança, ela tem muitas coisas que são importantes e que trazem respostas para a gente que a gente nem imagina. Tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode até marcar uma outra live para falar sobre essas coisas, tá? Mas
A nossa essência está na nossa criança. Muitas pessoas falam, né, de essência, quem sou eu de verdade, quem sou eu, qual é a minha essência, qual é o meu propósito. E muito disso a gente consegue encontrar essas respostas lá na nossa criança. E tem todo o caminho, né, todas as ferramentas para a gente chegar nisso. Então, a gente, com os acontecimentos, a gente vai se perdendo. A nossa criança, ela vai ficando lá atrás ferida. E as feridas dela, que não foram curadas, refletem nos nossos comportamentos hoje. Refletem nos resultados que a gente tem hoje. Eu tinha me tornado uma pessoa super insegura, super reclamona, estressada, que Deus o livre, que eu falo que nem pavio eu tinha mais, que todo mundo fala tem pavio curto, eu falava que nem pavio eu tinha mais. Isso por quê? Porque a minha criança tinha ficado ferida lá atrás. E a única pessoa que pode ajudar a sua criança é você mesma. Não tem ninguém que pode fazer isso por você. É você que tem que ir lá e resgatar essa criança e se reconectar com ela. E o mais importante, por mais que você não lembre dos acontecimentos da tua infância, por mais que você ache que está tudo bem, ou por mais que você ache que está tudo mal, mas por mais que você não lembre dos acontecimentos lá da tua infância, que isso tenha ficado só lá nos arquivos da tua mente, não importa se você lembra ou se você não lembra. O negócio é que todas as informações da tua infância, os padrões que foram construídos lá, diante dos acontecimentos bons e das feridas, por mais que você não lembre conscientemente, tudo isso está guardado e gerando os resultados que você tem na sua vida hoje. A gente sabe que a nossa mente, ela arquiva tudo. Do momento que espermatozoide fecundou óvulo até o dia de hoje, tudo está sendo registrado. Tudo. E dos 0 aos 7, 8 anos, a tua mente é uma esponja. Ela absorve tudo, 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 tudo. E a gente sabe que a nossa mente, ela tem a função de economizar energia. E para economizar energia, ela forma padrões. Então, de acordo com tudo que a tua mente recebeu, que lembra, ela é esponja, ela absorveu tudo, ela vai olhar para tudo que ela recebeu e ela vai criar um padrão. Criou-se um padrão, ela vai, a partir dos teus 7, 8 anos, quando nasce o segurança da tua mente, ela vai atrair para a tua vida situações, coisas e pessoas que confirmem esse padrão. E qual é o X da questão? A tua mente, ela é amoral, ou seja, ela não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Ela vai olhar para todas as informações que chegaram e ela vai ver o que tem mais. Então, se o que tem mais é um sentimento de incapacidade, esse é o padrão dessa pessoa a partir de agora. Então, como a mente é o gênio da lâmpada, ela atrai para a vida dessa pessoa situações, coisas e pessoas que confirmem o sentimento de incapacidade. Relacionamentos, trabalhos e até pensamentos. Às vezes não precisa nem vir do externo, vem do interno. E aí, cada vez que esse sentimento aparece, reforça o padrão e mais disso acontece na vida da pessoa. Então, quantas coisas que aconteceram lá na tua infância que não foram bem resolvidas e que estão interferindo na tua vida até hoje. E como eu disse, os padrões são formados dos 0 aos 7 anos. Então, os padrões foram formados na tua infância. Olha como a tua criança é importante. A tua criança é responsável por tudo que está acontecendo na tua vida hoje. E você nem olha para ela. Só que, ok, eu sei que por muitas vezes a gente não faz isso porque a gente não sabe.
Só que tem muitas pessoas que trabalham com autoconhecimento e que deixam esse ponto de lado. Esse ponto, gente, não pode ser negligenciado. A tua criança é muito importante. Muito importante. Foi lá na tua infância que os teus padrões mentais foram criados. E agora os teus sentimentos, os teus comportamentos, os teus resultados, os teus pensamentos são frutos desses padrões. Então, a gente precisa olhar para a nossa criança. A gente não pode negligenciar a nossa criança. Ela é uma das chaves importantes do nosso processo de autoconhecimento. A gente precisa olhar para ela tanto para a gente curar a nossa criança que ficou ferida lá no passado, tanto para a gente se reconectar com a nossa essência, para a gente conseguir voltar a ser quem a gente é de verdade e sem medo de expor quem a gente é, de expor como a gente se sente, de ser a gente de verdade, que nem lá na nossa infância a gente não tinha medo de ser quem a gente é. A gente não tinha vergonha de ser quem a gente é. Então, a gente precisa olhar para a nossa criança interior para a gente ajudar ela a se curar, a ressignificar as feridas, para que você agora, hoje, na tua vida, pare de ter os resultados negativos que são reflexo dessas feridas não curadas. E aí você entra no processo de se reconectar com ela. E até no método D eu falo muito sobre isso, porque muitas pessoas fazem processos de reconexão com a criança interior, só que não ajudaram a criança a se curar ainda. Não ajudaram a criança a ressignificar os BOs que aconteceram e que ainda tem um sentimento ruim lá vinculado. E aí você se reconecta com a criança, só que a criança está toda machucada. Não vai te ajudar em nada. Você precisa, primeiro, se reconectar com essa criança com o propósito de ressignificar as feridas, de ajudar essa criança a se curar. Para que aí você liberte a criança em essência. Para que você consiga se conectar com a leveza, com a liberdade, com a criatividade, com a coragem, com a espontaneidade. Então, essa criança, ela é muito importante. Muito importante. A gente não pode, gente, nunca deixá-la de lado. Essa criança, ela não morre. Essa criança, ela vai estar com você para sempre. Eu digo, né, no nosso carro da vida, imagina aí que sua vida é um carro. No seu carro da vida, tem você que deve estar no volante, e muitas vezes a gente não está. A gente está deixando ou o nosso eu do futuro ou a nossa criança dirigindo. E se você nunca fez nenhum processo para curar a tua criança e para se reconectar com ela, pode ser que ela esteja dirigindo e seja por isso que você não está tendo os resultados que você quer. E ela esteja dirigindo, só que ela esteja ferida. E aí, menos resultado que você quer ainda você tem. Então, no seu carro da vida, você tem você, que é o seu eu presente, você tem o eu do futuro e você tem o eu do passado, que é a tua criança interior. E quando você não olha para a tua criança, quando você não ajuda a tua criança a se curar, ou ela vai estar dirigindo e criança no volante não dá bom, ou ela vai estar o tempo inteiro que nem o burrinho do Shrek. Tá chegando? Preciso parar para fazer xixi, preciso não sei o quê, atrapalhando a tua direção. Então, você precisa olhar para a tua criança, ajudar a tua criança, para que você possa ficar na direção da tua vida. Sem ela atrapalhando e sem ela estar dirigindo. Você precisa estar na direção. Aí, ó, e quando a sua criança era insuportável
Insuportável, Sara, no ponto de vista de quem? E o que você considera insuportável? Tá? Me conta aí o que você considera insuportável. E pode ser que essas reações, né, que provavelmente eram reações que ela tinha, que você considera insuportável, pode ser porque ela já estava ferida e não sabia lidar com essas feridas. Porque lembra, hoje, conscientemente, a gente entende muitas coisas. A nossa criança não tinha esse nível de consciência. Então, ela estava reagindo de acordo com as coisas que estavam feridas dentro dela, tá? Mas me conta aí para eu poder te responder melhor. E, como eu disse, a nossa criança, ela passa por muitas situações. De acordo com isso, a gente cria os nossos padrões. E, gente, nós temos 9 necessidades que precisam ser atendidas na nossa infância. A gente pode até marcar uma outra live para falar disso também, tá? A gente tem 9 necessidades e geralmente uma delas não é atendida da forma que a gente gostaria, tá? Porque às vezes pode vir todo o estímulo maravilhoso do externo, só que a gente não interpreta daquele jeito, a gente não percebe daquele jeito. E lembra, tudo é percepção. Então, as pessoas podem demonstrar o amor para mim da forma que elas querem, só que se não é da forma que eu interpreto o amor, eu não vou registrar aquilo como amor. Então, fica uma necessidade não suprida. E quando a gente não olha para a nossa criança, quando a gente não ajuda ela a entender todas essas questões, a gente traz todas essas feridas, como eu disse, para a nossa vida adulta. E a gente reflete isso nos nossos relacionamentos. A gente quer que as outras pessoas supram as necessidades que não foram supridas lá na nossa infância. E aí, dá muito B.O. nos nossos relacionamentos. Muito. Aí, ó, muito bem, vamos lá. Eram esses meus adjetivos. Chorona, grudenta e linguaruda. Me chamavam assim, tios e primos. Olha como é importante a gente olhar para a nossa infância. Olha como é. E, gente, percebam, criança não tem a consciência que a gente tem. Você absorvia isso, você registrava isso como verdade. E o negócio é, onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu isso? Com quem você aprendeu isso? E por que você fazia isso? Se você era chorona, grudenta e linguaruda, por que será que você fazia isso? Eu falo, eu também era muito chorona. Muito chorona. Muito chorona. E aí eu tinha os meus motivos. Olha como é importante a gente entender. Por quê? Você está carregando isso até hoje. E muito provavelmente a tua criança continua ferida por ter ouvido isso e não achar isso legal. Então, tinha motivos para você ser assim. Alguma coisa te fazia ser assim. Provavelmente, uma das necessidades que você precisava que fossem supridas não foram supridas. E geravam esses comportamentos. E até observa também, Sara, qual era a idade que você tinha quando falavam isso. Tá? Porque lembra, dos nossos 0 aos 7, 8 anos, a gente está em formação, os nossos padrões estão sendo criados de acordo com as coisas que a gente vive. Tá? Então, pode ser que você estivesse nesse processo de construção ou que você já tivesse construído os seus padrões e isso já fosse né, o comportamento reflexo dos padrões que foram criados. Então, olha como que é uma viagem, gente. Não é autoconhecimento Nutella, é autoconhecimento real, é um autoconhecimento profundo, é a gente realmente se entender e a gente curar o que ficou mal resolvido lá atrás. Porque isso está interferindo na nossa vida até hoje. Pode ser que você não perceba, pode ser que você ache que não, mas sim, os teus padrões foram criados lá na tua infância. E você olhar para a tua criança, você entender a tua criança,
você ajudar a tua criança a ressignificar as feridas dela e você se reconectar com a essência dela é fundamental para que a tua vida flua melhor. Porque enquanto você não fizer esse processo, a tua criança ela vai ficar atrapalhando você a dirigir o carro da sua vida. Isso quando ela não estiver no volante. E é aí que fica mais maluco ainda. Belezura? Então lembrem, esse é um ponto que a gente tem que dar atenção. É um ponto fundamental do nosso processo de autoconhecimento. É um ponto que muitas pessoas deixam de lado ou acham que não é tão importante ou nem sabem que existe, mas que é fundamental para que a nossa vida funcione melhor. Aí, ó, isso era antes dos 8. Depois me tornei a dona do mundo, a que sempre quer ser a melhor. Você é a perfeccionista, Sara? Aí, ó, tem muita gente, e lembra que eu falei, é tudo percepção, é cada um. É cada um. Como nossa mãe já dizia, né? Você não é todo mundo. Então a gente tem que olhar individualmente para a gente entender a nossa história, para a gente entender a nossa criança. Aí, ó, faz sentido. Tá vendo, gente? É muito importante, muito importante. E como eu disse, a nossa criança, ela tá interferindo na nossa vida hoje muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Ela é peça-chave para o nosso processo de autoconhecimento. Aí, ó, eu perguntei se ela era perfeccionista. Sim, sou muito. Vamos olhar mais para isso, maravilhosa. Então, aí, ó, já começamos a ter algumas respostas aí. Ok? Então, gente, a nossa infância, a nossa criança interior, ela interfere demais em quem nós estamos hoje. Ela interfere demais em quem nós estamos hoje. E se a gente quer que a nossa vida flua de uma forma diferente, esse é um ponto que a gente precisa dar atenção no nosso processo de autoconhecimento. A gente precisa olhar para a nossa criança interior e começar a entender o que ela precisa, para que a gente possa ressignificar as questões que ficaram mal resolvidas e que estão gerando resultado na nossa vida hoje, por mais que a gente nem lembre disso conscientemente, e aí a gente vai aplicando as ferramentas para desvendar isso, para a gente ressignificar essas questões e também para a gente se reconectar com a nossa essência e a gente poder trazer de volta para a nossa vida toda a alegria, toda a pureza, a criatividade, a espontaneidade, a coragem, a criatividade, tudo que ficou lá perdido na nossa criança, porque a gente foi se afastando muito dela com todos os acontecimentos da nossa vida. Então, comecem a olhar para a infância de vocês, a olhar para a criança de vocês. E depois, se vocês quiserem, se vocês acharem que faz sentido, a gente pode marcar outros bate-papos aprofundando cada um desses pontos. Faz sentido, Brasil? Fez sentido? Vocês já tinham parado para pensar aí no quanto a nossa criança interior, a criança que a gente foi um dia, era um ponto importante do processo de autoconhecimento? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Me contem aí. Sim, muito.
Sim, já tinha pensado, e muito porque é muito importante. Me contem aí. Porque, gente, esse é um ponto que a gente precisa dar atenção real oficial. Tem muitas chavinhas que vão, muitos bloqueios que vão ser liberados na hora que fizer esse processo. Isso mesmo. Muito bem. Então, Brasil, fico feliz que tenha feito sentido. Olhem mais para a infância de vocês. Reservem um tempo para refletir sobre a criança de vocês, que vocês vão ver que quanto mais vocês ajudarem essa criança a se curar, mais vocês se reconectarem com ela. E lembrem, é importante a gente se reconectar com a criança, com ela já curada, com ela já com as questões, com as feridas ressignificadas, para que você se conecte com a essência e você melhore cada vez mais a sua vida. Aí, ó, sim, já tinha pensado, arrasou, arrasou. Muito bem. Então, dediquem um tempo a olhar para a criança de vocês. Esse é um ponto que é fundamental do processo de autoconhecimento e que muitas pessoas deixam de lado. E um detalhe muito importante, gente, muito importante. Muitas pessoas não olham para a criança interior porque acham que já está tudo de boa, tá? Acham que está tudo ótimo, que a infância foi maravilhosa. E lembrem, a gente não sabe exatamente como a nossa criança registrou. Então, é muito importante a gente olhar para a nossa criança, mesmo que você conscientemente ache que a tua infância foi maravilhosa, tá? Porque a tua criança, ela estava percebendo de um jeito que você hoje tem uma consciência e ela não tinha essa consciência. Então, mesmo que você ache que a infância foi maravilhosa, é importante que você olhe para a tua criança, porque pode ser que você descubra coisas que você nem imagina que poderiam estar interferindo na tua vida hoje. E eu sei que é um processo muito desafiador para pessoas que passaram por momentos muito delicados na infância e que lembram desses momentos, né? Que têm consciência que a infância não foi maravilhosa, de que teve, como na minha vida, né? Tiveram perdas ou tiveram momentos que não foram muito legais. E, gente, isso tem 3 pontos, né? Quem acha que foi tudo maravilhoso, quem sabe que teve momentos ruins e acha que estão resolvidos, que era o meu caso, eu achava que estava tudo resolvido, que estava tudo lindo, só que não, a minha criança estava super, hiper, ultra, mega ferida lá atrás, e só na hora que eu fui ajudar ela, que eu consegui mudar os meus resultados. E tem o ponto das pessoas que falam, cara, foi muito dolorosa a minha infância, foi muito difícil, eu não quero lembrar disso, eu não quero falar disso. Mais importante ainda é você olhar para esses fatos e você ajudar a tua criança a resolver isso. Enquanto você não fizer esse processo, os teus resultados vão continuar do jeito que estão ou, infelizmente, piores, tá? Porque não fica parado. Como dizem, a tendência é piorar. Então, a gente precisa olhar. E, nesses casos que a infância foi muito conturbada, que você sabe que tem muitos momentos que te fizeram mal, cara, lembra, você já passou por aquilo, você está viva. Por mais dolorido que tenha sido, você sobreviveu. E hoje você tem uma consciência completamente diferente do que você tinha naquela época. Então é muito importante que você, com a consciência que você tem hoje, ajude aquela criança que ficou ferida. Então, por mais que a infância tenha sido dolorosa, tenha tido momentos muito difíceis, você hoje pode ajudar aquela criança. E aí entra o que eu falo, nós somos adultas, certo? Nós não temos culpa pelo que aconteceu, mas nós temos a responsabilidade de continuar carregando isso ou não. Então, tem 2 dores que a gente pode escolher. A dor que a gente vai encarar, que vai doer, que vai ser tipo... Mas você vai encarar e aquilo vai parar de te incomodar. Ou a dor que a cada ano que passa fica mais pesada.
fica mais difícil. Você vai colocando pedrinha, né, na tua mochila. E daqui a pouco, é o que eu falei, vai piorando. Daqui a pouco você não aguenta mais e você vai cair para trás. Você não vai conseguir fazer as coisas que você quer na sua vida. Então, em todos os casos, gente, para todo mundo, é importante olhar para a criança e ajudar a criança a resolver coisas que ficaram mal resolvidas e que estão gerando resultados que você não quer na tua vida hoje. Aí, ó, como fazer isso? Tratar a infância. Maravilhosa. Tem diversas formas da gente tratar a nossa infância, tá? E como eu sempre digo, eu criei o método ID porque eu vejo muitas abordagens que ou trabalham só o subconsciente ou trabalham só o consciente. E eu, Gabriela, acredito que a gente precisa trabalhar todas as áreas da nossa mente. E eu não vejo nenhum outro processo de autoconhecimento que faça isso, a não ser o método ID, tá? E tem muitas ferramentas que a gente pode usar nesse processo de tratar a infância. Então, é muito importante que a gente trabalhe as duas áreas. A gente pode fazer com hipnoterapia, né? Na decodificação mente-corpo a gente também usa. Lá no método ID eu trago diversas outras formas, né? Outras ferramentas que a gente pode usar para a gente entender quais são as feridas que ficaram, onde que a gente precisa mexer, onde que já está resolvido. Então, é uma coisa que tem que ser consciente e subconsciente. Porque lembra, se você fica só no consciente, o subconsciente, que é onde estão registrados os teus padrões, continuam iguais. Então, você acha que resolveu, você acha que mudou, só que lá no fundo continua igual o registro lá da infância. Beleza? Então, é um processo bem detalhado para a gente fazer. Se você quiser saber mais, me chama em inbox que eu tiro todas as tuas dúvidas. Belezura? Então, por hoje é isto. Fico feliz que tenha feito sentido para vocês. Depois, se quiser, a gente pode marcar outros bate-papos para aprofundar outros detalhes sobre a nossa criança interior. Belezura? Um beijo e até a próxima. Beijo!